As tecnologias da informação e da comunicação são essenciais à competitividade da economia brasileira. Converso com Cláudia Viegas, diretora de Regulação Econômica da LCA Consultores, sobre esse e outros temas. Cláudia, como está a competitividade da economia brasileira hoje? O Brasil vem perdendo competitividade ano após ano. A gente fez um estudo para o Sinditele Brasil, que a gente apresentou no painel de 2012, mostrando quanto que a gente poderia ganhar de competitividade se a gente fizesse ações compiladas num trabalho chamado Brasil Inovador Digital e Competitivo. E o que aconteceu foi que essas medidas não foram implementadas e de lá para cá a gente perdeu 32 posições. Nesse mesmo período, países do BRICS ganharam posições, países da América Latina, que costumeiramente o Brasil estava à frente, o Brasil ficou para trás agora. Então a gente está numa posição bem aquém do nosso potencial. Qual a importância das tecnologias da informação e da comunicação para a competitividade? O que o Brasil precisa é ganhar competitividade via produtividade. Ou seja, fazer mais com menos recursos, para que a gente consiga ter uma expansão de crescimento econômico num tempo relativamente curto. Mesmo assim, dada essa queda, a gente espera que só em 2021 a gente recupere o que a gente já enxergou de PIB per capita em 2013. E as TICs, elas são cruciais para isso. Elas realmente têm um efeito transbordamento em todos os setores da economia, que faz com que você tenha um salto de produtividade e consiga realmente ter um ganho de produção expressivo. O que precisa ser feito pelo governo? Tem muita coisa que pode ser feita criando-se um ambiente favorável para atrair mais investimento privado, para que a gente consiga ter uma massificação dos serviços. Massificação dos serviços significa levar a infraestrutura em condições de uso, oferta e demanda andando juntos. Oferta e demanda andando juntos, a gente tem que ter uma coerência das políticas públicas, ou seja, que o setor de telecomunicações seja olhado nas políticas públicas com o papel estratégico que ele efetivamente tem. E aí a gente tem uma série de incoerências que a gente enxerga, seja uma paralisação nas pautas relevantes do setor, com o PLC 79, que há muito se discute, ele não avança, que tem aí uma questão de segurança para investimentos crucial no que diz respeito à reversibilidade de ativos da concessão do STFC, seja em questões de fundos e tributos que oneram demais esse setor e certamente retiram recursos que, se investidos na expansão dos serviços, reverteriam muito em termos de crescimento e mais arrecadação. O PLC atualiza a legislação do setor de telecomunicações. Por que ele é importante? Ele é importante justamente porque a gente está chegando a um momento bem relevante, que é o fim da concessão do STFC. O Brasil demora a trazer essa discussão, então quanto mais tempo passa, mais difícil vai ser para você dar um bom desfecho para isso, uma modernização nesse marco regulatório, em que você ainda tem a presença de uma concessão na contramão do que a gente enxerga nas principais economias mundiais. E enquanto não se discute de maneira adequada como é que você vai fazer a reversão desses ativos, o que significa isso do ponto de vista jurídico, você gera um risco grande do que a gente chama de efeito contágio, ou seja, uma leitura patrimonialista desses ativos ao invés de uma leitura mais funcionalista, o que cria um risco, uma percepção de risco muito grande por parte das empresas que, consequentemente, paralisam investimentos. Qual poderia ser o impacto econômico de boas políticas de TICs? A gente enxerga que, se a gente implementar esse Brasil digital, inovador e competitivo que a gente já desenhou há bastante tempo, ele implementado agora, a gente teria condições de, em 2022, estar de novo entre as 50 mais competitivas economias do mundo. Estaríamos na posição número 49. Existe outra política pública que você considera importante neste momento? Como tratar os TACs. Então a gente tem um histórico de multas bem relevante nesse setor, com regras que não respeitam proporcionalidade, não respeitam uma série de princípios jurídicos que devem ser observados. Isso traz entraves econômicos relevantes. Uma saída para isso é a gente conseguir transformar, converter essas multas pecuniárias em investimentos em áreas em que soluções de mercado ainda não encontram viabilidade econômica, e pensar essas multas de um jeito diferenciado daqui para frente. Então, isso os TACs resolveriam passivo, podendo transformar isso em investimento, mas ter regras em que você tenha uma regulação responsiva muito mais preponderante e não uma regulação muito calcada em sanções e punições que acabam afastando recursos do lado produtivo do setor.
Eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJor TIC, que tem apoio da Telebrasil. Eu conversei com Cláudia Viegas, da LCA Consultores. Muito obrigado, Cláudia. Eu que agradeço.